Silva está aqui, glória a Deus, hein? Não esqueceram hoje. O povo aprende. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, obrigado por mais um dia em Tua presença, mais um culto, onde nós estamos manifestando a Tua palavra, o Teu reino, a nossa fé, aquilo que acreditamos. Estamos aqui dispostos a abrir o nosso coração para aprender mais de Ti, para conhecer mais a Ti e se entregar. E tudo isso, esse desejo, vem de Ti, Pai, vem do Senhor gerando dentro de nós. Então é a prova real que o Senhor está em nossas vidas, que nós temos ouvido, Deus, a Tua voz e respondido a ela. Por isso, nessa noite, usa, Deus, a minha vida como instrumento Teu, que o Senhor fale através da minha boca, através daquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração, que o Senhor ministre os nossos corações, nos capacita no ensino, no aprendizado, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, fazer a diferença. Cremos no Evangelho de poder, de sinais e de maravilhas, e nessa noite não é diferente. O Senhor tem a liberdade, o Senhor tem direito, o Senhor tem toda a glória, a honra, e nós reconhecemos que é o Senhor que faz em nós, em nome de Jesus. Por isso, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Quem concorda comigo, diga glória a Deus. Eu gostaria que desligasse o ar aqui, depois liga de novo, eu vou me esquentando, senão fica me arrepiando aqui, minha careca aqui. Gente, cabelo é muito importante. Se vocês não têm noção, cabelo é muito importante. Rapa a tua cabeça e fica embaixo do ar-condicionado, que você vai ver o que como você fala, nossa, o pastor tem razão. Geralmente os carecas viram homens da previsão do tempo, né? Ele sempre sabe quando vai chover, primeiro que os outros, porque ele sente, né? Eu só estou brincando, só para descontrair isso. Não estava nada combinado, mas o careca é. Mas eu adoro ser careca, não tenho nenhum problema com isso. Porém, a gente sente mais frio. Amém? Amém? Então rapa a cabeça que você vai falar amém de novo. Bom, queridos, vocês são engraçados, né? Não, eu sou engraçado. Alguém já ouviu falar de uma frase, no tempo de Deus? Você já falou sobre essa questão? Fica tranquilo, no tempo de Deus todas as coisas acontecem, sim ou não? Já se deparamos com esse tipo de fala? Você já usou a sua boca para falar isso, né? Porém, você entende o que é o tempo de Deus? Né? Será que nós temos consciência do que é isso, de como viver, de como estar nesse tempo, de como permanecer nesse tempo, ou isso é algo que, independente do que as pessoas pensam, acham, imaginam, no tempo de Deus todas as coisas vão acontecer, hein? Qual é a maneira que você tem parado para observar e entender essa questão, que no tempo de Deus as coisas vão acontecer na minha vida? No tempo de Deus, independente do que eu estou pensando, vai dar certo, enfim. Então, o que é o tempo de Deus? O tempo de Deus é um tempo determinado para a nossa vida, né? Por Ele, para que a sua vontade e propósito se cumpra em nós. Então, entenda algo, o tempo de Deus na nossa vida, quando nós falamos esse termo, é que Deus, Ele determinou, desde quando você nasceu, todos os tempos sobre a tua vida. Né? Deus, Ele determinou teus propósitos, teus sonhos, né? Porém, a pergunta é, você tem andado no tempo de Deus? Você tem vivido no tempo de Deus? Você tem experimentado das bênçãos que Deus já liberou no tempo dEle? Eu acredito que nós podemos dizer, pastor, de 100%, eu tenho experimentado de 5 a 10% daquilo que Deus tem colocado sobre a minha vida. De verdade, meus amados, isso é uma verdade, tá? Talvez você não entenda isso, e talvez você hoje descubra isso como um choque. Como assim? Eu só vivo 10 a 5%? Querido, porque não podemos dizer, porque Deus determinou todos os tempos, nós vamos viver tudo aquilo que Ele determinou para nós, porque há uma responsabilidade nossa para viver o tempo certo de Deus em nossas vidas, amém? Então, nós achamos porque Deus determinou o tempo, não há nada que façamos para mudar isso. E realmente, isso está certo. Porém, se aplicarmos de uma forma errada, você nunca vai experimentar o tempo de Deus na sua vida. Existem N promessas na palavra, muitas, milhares, mais de 2.000.
E se eu perguntar para você assim, o que você tem vivido de Deus, você vai começar a caçar no máximo 10 coisas, 15 coisas, e de 2.000 para 15, cara, está muito longe de você viver 10% daquilo que Deus tem para a tua vida. Posso ouvir um amém? Isso é muito forte. Então, não é porque Deus já determinou todos os tempos, que muitas pessoas, elas pensam assim, se Deus já determinou todas as coisas, eu não preciso fazer nada. Vai acontecer, porque Deus é criador de todas as coisas. Deus, Ele determina e as coisas acontecem. E isso é fato. Porém, ficar inerte, porém cruzar os braços, porém dizer, não há nada o que eu possa fazer, apenas esperar o tempo de Deus, e isso é um pensamento errado, é um pensamento fora da vontade de Deus. Não é porque Deus determinou que você deve ser uma pessoa, transferir para Deus, eu vou fazer nada, então Deus, você faz tudo na minha vida e está tudo certo. Você precisa entender que você precisa estar preparado para viver o momento certo daquilo que Deus determinou sobre a tua vida. Posso ouvir um amém? Você pode deixar de viver o que Deus determinou. Então, se você perder o tempo com coisas fora do tempo de Deus. E de verdade, nos últimos dias, o que nós enxergamos, o que nós olhamos como igreja, é que a igreja tem perdido tempo com coisas que não é tempo de Deus. Amém? Você pode ver o propósito porque você vive, porque você trabalha, ou porque você quer ter uma família, ou porque tudo está acontecendo ao seu redor, se ela aponta realmente para aquilo que Deus tem para a tua vida, para aquilo que Deus anseia, deseja que aconteça e que realize em você. Então, o livro de Eclesiastes, para falar de tempo, nós temos que usar isso é muito bom esse texto. Eclesiastes 3, verso 1, diz assim: para tudo há uma ocasião certa, para tudo há um momento certo, para tudo há um tempo certo. Ele está sendo muito claro aqui, ok? Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então, é inegociável, é inquestionável que nós fomos criados no Senhor, amados por Ele, e Ele escreveu uma história linda sobre todos nós, tá? Dentro desse tempo que Ele escreveu para nós, nós precisamos estar ouvindo, atento, conectado com Ele, para andarmos, porque Ele te deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Ele te deu um direito de escolher, um direito de você manifestar sua vontade, é tua. E quem aqui já orou para Deus, Senhor, tira o livre-arbítrio meu? Eu já orei, mas não dá certo, porque senão Ele deixa de ser um Deus de amor, um Deus de liberdade, um Deus que nos dá todas as coisas. Amém? Ninguém nunca orou para Deus tirar o livre-arbítrio seu? Amém. Senhor, do tipo, Senhor, não me deixe eu ter vontade de sair da tua presença. Você está orando para Ele tirar o seu livre-arbítrio. É uma coisa que é sua, é pessoal. Você precisa ter responsabilidade com o que você escolhe. Da mesma forma, então, entendendo isso, eu tenho que aprender a discernir os tempos. E eu andar no tempo de Deus. Eu escolho, então, andar naquilo que Ele está colocando sobre a minha vida. Eu escolho a entender o tempo das coisas, e aí eu descanso, e aí sim, todas as coisas, a todo momento, como está aqui escrito, há uma ocasião certa para tudo, e há um tempo certo para cada propósito. E eu, quando discerno isso, e escolho andar nesse tempo, por livre e espontânea vontade minha, por pura intenção minha, eu começo então a experimentar tudo aquilo que Deus escreveu na minha história, os meus propósitos, os meus sonhos, os ideais e tudo aquilo que está dentro de mim. Só para você ter uma ideia, dentro de você Deus colocou a eternidade. Fala, Deus colocou dentro de mim a eternidade. É tipo como se você fizesse muitas coisas, como você fizesse tantas coisas, buscasse tantas coisas, e ainda você sente que há falta de algo. Você sente que precisa ser algo preenchido. Isso é eternidade dentro de nós, porque quando nós falamos de eternidade, ela não tem comparação a 1000 anos vivendo nessa terra.
Então, por isso você tem essa questão do tipo, eu preciso de mais, eu quero mais, porque a eternidade está aí dentro de você. Então, se há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, agora a pergunta e a responsabilidade, agora eu quero lançar sobre a tua vida. O que você está fazendo com o tempo que Deus te deu? Né? Será que você está remindo o tempo? Será que está vivendo o tempo que Deus determinou para a tua vida hoje? Ou você está escolhendo um tempo seu, um tempo que você está desenvolvendo, que você está vivendo, que você fora totalmente do plano de Deus, né? Então, se há um tempo determinado, porém o que estamos fazendo com o nosso tempo? Deixar de ser responsável pelos nossos tempos é transferir para Deus responsabilidades e atitude que nós devemos ter. Então, quando você vive aquela musiquinha, deixa a vida me levar, a vida leva eu, você está dizendo para Deus assim, Deus, olha, sabe, o Senhor sabe de todas as coisas. Você já disse isso para Deus? Fique tranquilo, Deus sabe. Sim ou não? Você já falou aquela outra frase que eu odeio? Se Deus quiser. Você já disse isso? Se Deus quiser, pastor, seu casamento vai ser abençoado. Se Deus quiser. Irmã, você vai ser curada hoje. Se Deus quiser. Hoje, e aí, está tudo bem com você? Tá? Como é que você está indo? A sua vida está melhorando? Como é que vai ser as coisas? Está legal? Você tem se esforçado mais? E aí? Deus sabe, pastor. Deus sabe de todas essas coisas. Se Deus quiser, no tempo de Deus você vai arrumar um marido? E aí, quando você vai casar, irmão? Quando você vai se batizar? Quando você vai deixar de pecar? Quando você vai começar a tomar uma atitude diferente? Aí você fala para o pastor assim, Deus sabe todas as coisas. Você concorda comigo que temos transferido para Deus ações e atitudes que nós devemos ter por não discernir tempos no Senhor? Então, quantos de nós estamos transferindo para Deus, passando para Deus responsabilidades que são tuas, que é você que tem que tomar, que é você que tem que decidir, que é você que tem que se posicionar, sabe, ao ponto de pessoas virar assim, por que não aconteceu ainda na sua vida? Porque Deus ainda não quis, porque Deus não fez. Mas e você? Será que você está preparado? Será que você está crendo? Será que você está mantendo a tua fé no lugar? Porque é simples, e é muito errado a gente ficar transferindo para Deus responsabilidades que são nossas. Cara, quando Deus me chamou para a obra, eu entendi, Ele falou assim, você vai ser pastor um dia. Eu não era nada naquele lugar. Eu falei, eu preciso aprender a tocar violão. Eu preciso conhecer a palavra. Eu preciso saber cuidar de pessoas. Mas eu não sou ainda aquilo. Eu não tenho nem noção como eu vou chegar. Mas eu preciso fazer alguma coisa. Porque se Ele disse no tempo dEle, Ele vai fazer. Eu creio, então eu vou estar preparado. Agora não. Deus promete coisas para vocês. Sabe o que vocês esperam? As coisas acontecerem para vocês se prepararem. E querido, de verdade, como você vai perder o tempo de Deus? Você vai perder a promoção na tua empresa. Sabe, quantos aqui Deus quer subir de cargo? Levanta a mão, dá um glória a Deus. Aqueles que trabalham na empresa, mas não levantaram a mão, é porque sabe que Deus pensa assim, Deus sabe o dia, pastor, Ele faz. Eu acredito que Deus sabe, eu acredito que Deus quer, porém você sabe o momento, você sabe o que Deus quer para você? Será que você tem andado como um homem ou uma mulher
que tem remido os tempos, que tem olhado para os tempos e falando, eu estou me preparando para esse tempo. Por exemplo, vamos falar de relacionamento, casamento, ou melhor, vamos falar de namoro aqui. Você está solteiro, filho? Deus vai arrumar alguém para você? Fala aí, se Deus quiser. Já começou mal, mas tá bom. Se Deus quiser. Agora você tem olhado para o lado? Você tem dado uma piscada para alguém? Você tem falado assim, olha, eu estou em procura de um relacionamento sério. Coloca lá nas redes sociais. Deus é mais o quê? Por isso está solteira. Por isso que está sozinha. Está entendendo, querido? Sabe, Deus, Ele quer fazer as coisas na sua vida. Só que as pessoas, porque Deus é um Deus de milagre, é um Deus poderoso, acha que as coisas que Deus tem que fazer também serão de uma forma sobrenatural. É sobrenatural você acreditar que no tempo certo todas as coisas acontecerão. Porém, eu ando em favor disso. Eu falo para minha filha, se você não for calma, querida, e mansa, como Deus vai mandar uma pessoa para a tua vida? Você matar ele? Ou na verdade, Ele vai até mandar para a tua vida. Porém, você vai destruir, porque você é bravo. Então, quantas coisas Deus colocou na sua vida e você, por não fazer certo nos tempos certos, estragou aquilo que Deus colocou na tua vida. Faz sentido? O que vocês acham? Então, nós temos que parar de dizer, Deus sabe, se Deus quiser, no tempo de Deus. Fala uma outra aí que você fica colocando para Deus aí. Deus vai preparar. Essa Deus vai preparar, Quando Deus preparar, irmão, eu vou lá na tua casa. Quando Deus preparar, um carro, aí eu vou viajar. Sabe, está faltando atitude aqui. Está faltando uma postura. Sabe, qual é a promessa que Deus tem para a tua vida? Talvez você nem saiba. Talvez você nem imagine, né? Então, o tempo de Deus, realmente, ele não está no nosso controle. Isso não significa que estou fazendo o que é certo e no tempo apropriado. Não é porque eu não tenho controle do tempo das coisas, que eu tenho que deixar as coisas acontecerem corriqueira, natural, como um curso de um rio. Eu tenho que me posicionar. Você precisa se posicionar. Deus quer um casamento bom para a tua vida? Sim ou não? Deus sabe? Deus quer transformar pessoas nesse lugar? Sim ou não? Deus quer melhorar a vida das pessoas nesse lugar? Sim ou não? Tem certeza? Tá. Agora, o que você está fazendo para que isso aconteça? O que você está fazendo para o teu casamento melhorar? O que você está fazendo, por exemplo, Deus quer que você seja um grande doutor, um grande médico, ou uma pessoa com bastante influência. Agora, o que você está fazendo? Geralmente a gente foca naquilo que nós temos nas nossas mãos. E aí você olha para você, querido, e de verdade, às vezes a gente não encontra nada em nós. Mas Deus falou. E se Deus falou, o que eu preciso fazer? Começar a enxergar em mim isso. Eu preciso começar a me ver diferente. Eu preciso começar a pensar diferente. Sabe, pessoas que vivem o melhor de Deus e as coisas do tempo de Deus, elas não estão paradas, elas estão em movimento. Elas estão orando, elas estão buscando, elas estão se dedicando, elas estão matando a sua carne, elas estão se esforçando em alguma coisa. Isso é andar no tempo de Deus, porque no momento certo, querido, você vai saber administrar, você vai saber discernir, você vai saber olhar para a tua vida e falar, isso aqui é de Deus. Então nós não podemos perder o tempo com coisas, precisamos ser intencionais em lidar com o tempo de Deus. Então você precisa, querido, não só entender que Deus tem uma promessa, mas você precisa ter ações e atitudes que apontam para essa promessa. Então você quer uma família abençoada? Começa a ser você a bênção dentro dessa família. No tempo de Deus, Deus transforma essas coisas, mas você está lá na posição. Você quer ter uma carreira promissória? Começa a ser honesto, começa a pensar grande, começa a pensar de uma forma poderosa.
Pare de ficar chorando e murmurando que a tua vida não vai para frente, que nada dá certo, tudo que você põe a mão não prospera. Olha o que está saindo de você. Olha o que está saindo de dentro do teu coração. A boca fala que o coração está cheio, e a palavra de Deus diz que a nossa palavra contamina o nosso ser. Então, se Deus tem uma promessa promissória, uma promessa poderosa, enfim, eu acho que todas as promessas para cada um, ela é poderosa, é muito importante, não importa o que você vai ser, mas desde que seja no tempo de Deus e na vontade dEle, elas são muito importantes, elas são muito valiosas, elas têm muito valor, mas o que você está fazendo para isso? Então nós estamos perdendo muito tempo. Nós estamos perdendo tempo de cuidar dos nossos filhos, nós estamos perdendo tempo de amar as pessoas, nós estamos perdendo tempo de se doar, como a pastora pregou aqui, de ter essa alegria de verdade. Sabe quando você fala assim, ela falou assim na terceira pessoa, do tipo, é melhor dar do que receber, né? Agora fala assim, prefiro, amo, sinto que a melhor coisa, eu sinto, é dar do que eu receber. O quanto isso é verdade dentro de você? É fácil a gente falar, não, é melhor dar do que receber. Agora, eu prefiro dar do que receber, aquilo já que traz uma consciência de responsabilidade. Peraí, é isso que eu quero mesmo, é isso que eu estou vendo na minha vida. Agora deixa eu te mostrar uma coisa. Dentro do tempo de dar e receber, se você não aprender a dar, como você vai receber para dar? Faz sentido? Porque se você acha que é ruim dar, como você quer ganhar? Alguém vai ter que te dar algo. Então na tua cabeça você nunca vai achar que alguém pode te dar algo. Por isso você também retém a semente. Amém? Amém? Eclesiastes 3:1, então vamos continuar, ele continua o texto dizendo assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Então percebe que ele traz aqui uma classificação. Eu acredito que na verdade ele está fazendo assim, existe um tempo para tudo. Então você vai ter que entender que há um tempo de você plantar, há um tempo de você chorar, há um tempo de você colher o que você plantou. Mas você percebe que sempre eles estão em pares. Não tem como você rir se você não chora. Não tem como você costurar se não há um rasgar. Não tem tempo de você construir algo se você não derrubar algo. Há uma ação. Deus, Ele quer que a gente, Ele determinou os tempos, porém, eu preciso responder a isso, eu preciso crer a isso, eu preciso me identificar com essa verdade, olhar para isso e falar, cara, o que eu estou fazendo da minha vida, como eu estou remindo meus tempos, como eu estou cuidando. Por exemplo, Deus prometeu para você que seus filhos vão ser grandes homens e mulheres de Deus, tudo bem? Amém? Ok, mas eles vão ser. Aí você fala, eles vão ser, pastor, eu não preciso ser. Ei, se existem filhos ou grandes homens e mulheres de Deus, é porque existiam grandes pais e mães de Deus. Agora, o que você está fazendo com os seus filhos? Que tipo de comportamento e ensino você está dando para eles? Será que eles apontam para o tempo das promessas que Deus vai ter, no tempo que eles têm que ser de Deus? Ou realmente não tem nada a ver com o que Deus tem para eles? É sério. A gente está distraído, a gente está perdendo tempo. Nós temos que começar a ter uma edificação de uma igreja aonde sabe remir os tempos. Por exemplo, você sabe o tempo de gastar e o tempo de não gastar? Geralmente, se você não aprender a discernir os tempos, eu, por exemplo,
Tem dia que eu e a Natasha nós estamos sem dinheiro nenhum. Mas a gente quer comer uma pizza, a gente quer ir no restaurante, a gente quer gastar, comprar roupa e fazer tudo isso. É bom, não é bom? Amém? E aí nós oramos. E aí Deus, eu não tenho dinheiro para nada, não tenho condições nenhuma, mas estou com vontade. Posso? É tempo disso? Deus vai falar, vai lá, gasta, compra, come. Amém? Como assim, pastor? Se você não tem, eu não ando por aquilo que eu tenho, por aquilo que vejo. Eu ando pelos tempos de Deus, Ele está mandando eu gastar. Porém, em outras épocas, nós vamos ter bastante, e Deus vai falar assim, não, come o arroz e o ovo. Use a roupa que você já tem. Então, isso é discernir o tempo. Porque no momento certo, querido, não vai ter falta na tua vida. Sabe como você vive essa palavra? Uma promessa de Deus que não haverá falta para os seus. Como você vive uma promessa de Deus que diz que o justo não mendigará o pão. Como você vive uma promessa onde a palavra de Deus que os seus filhos não pedirão emprestado e emprestarão. Sendo que você não discerne os tempos de Deus. Percebe? Deus está falando que você precisa buscar, se fortalecer. E aí você, amanhã, depois, outro dia. Aí sabe o que vai acontecer? Vai vir uma tempestade, vai vir uma dificuldade na tua vida, mas você não se fortaleceu no tempo que era para se fortalecer. O que vai acontecer? Você vai desviar. E jogar a responsabilidade tudo para Deus. Você vai dizer, não, Deus sabe todas as coisas, isso tinha que acontecer comigo. Ei, tem muita coisa que você está vivendo que Deus não quer que você viva. Tem muita coisa que você passou, que você está passando, que é totalmente fora da vontade de Deus, não é do tempo de Deus, e você perdeu por não saber discernir os tempos. Posso ouvir um amém? Quantos sentem que perdeu muito tempo gastando tempo com coisas que não tinham valor? Eu, querido, até meus 25 anos de idade, eu perdi todo o tempo da minha vida. É claro que em tudo Deus nos traz conhecimento e sabedoria. E a pergunta é, você sabe o tempo que você está vivendo? Você consegue olhar para a tua vida e falar assim, eu sei exatamente o tempo de Deus para a minha vida, o tempo que eu estou vivendo agora, é tempo disso. Porque há uma ansiedade, há um desejo, há uma necessidade, há uma emoção, há um sentimento, que muitas vezes eles me tiram da vontade de Deus. E quando eu deixo o desejo, por exemplo, Deus falou que você vai ter uma grande família, vai casar, amém? Ok? Então é tempo de você o quê? Procurar um marido, ou procurar uma esposa. Sim ou não? Né? Você recebeu a profecia, alguém já profetizou isso aqui para você? Aqui nessa igreja? Você já recebeu uma profecia que você vai casar? Já? Já? Você já recebeu, Dudu? Sério, Dudu? Fala para mim, quem foi o profeta? Quem foi o profeta? Nós não podemos olhar para o profeta, né? Temos que olhar para a profecia. Então, o Dudu recebeu uma profecia que ele ia casar. Aí ele disse, se Deus... Ok? Agora, o Dudu recebeu a profecia, vamos imaginar que ele começa então a passar pelo processo do tempo, né? Então ele está agora ali, vou casar, glória a Deus. Deixa eu olhar para essa aqui. Tomou uma bica, olhou para outra bica. Espera aí, Deus, o Senhor falou que eu ia casar, só que eu estou dando umas investidas aqui e está dando ruim. Não, ou então ele pega e não faz nada, ele não se move. Cara, Dudu precisa cortar o cabelo, cortar a barba, tomar um banho, passar um perfume, ok? Amém? Precisa fazer um aconselhamento com outros homens que já casaram, né? Como dar umas cantadas do tipo... Ensina? Não, vou ensinar não. Seu Jorge, eu não sei mais fazer isso. Mas eu era bom nisso, viu, seu Jorge? É tipo assim, eu tenho uma que eu sempre falo. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que tudo que eu piser, a planta dos meus pés, eu tomarei posse.
Então, tem que começar a pisar em alguns pés. Amém. Não é pecado você paquerar. Amém. Pronto, olha o que o pastor falou, mano. Não vou nem falar que é só para solteiro, né? Gente. Tá. Eclesiastes capítulo 8, verso 5. Eu vou cortar essa papa aqui que nós não vamos chegar a lugar nenhum. Eclesiastes 8, 5 diz assim: quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Então, um princípio que nós temos para saber estar nos tempos certos de Deus, ele aponta para a sabedoria. E aqui a sabedoria que nós estamos dizendo não é uma sabedoria de ciência humana, de conhecimento humano, do que a gente tem como padrão do que ser sábio. Mas a sabedoria, segundo Provérbios, a palavra de Deus diz que a sabedoria é temor a Deus. Então, primeira coisa para você ter convicção e paz no teu espírito, que você está andando e no tempo certo você vai saber discernir as coisas certas, é ter temor a Deus. E temor a Deus não é medo de Deus. Por favor, não falem e nem pensem que temor é eu tremer de medo de Deus. Ao contrário, temor a Deus é um respeito, é um carinho, é um desejo em fazer e realizar a vontade do Pai. Isso é temor a Deus. Um homem e uma mulher que teme a Deus, ele age pensando assim: o Senhor vai se agradar? O Senhor fica feliz com isso? Ele tem essa conexão, ele tem esse relacionamento. Isso é temer a Deus. A Bíblia diz, por exemplo, se você for ver as sucessões dos reis, por exemplo, no reino de Salomão, não houve falta, houve uma bênção. Estava falando hoje isso com a Natasha, era tudo maravilhoso ali, tudo dava certo. Porém, Salomão não teve um sucessor. A culpa é de quem? Do filho que errou? Ou do pai que não ensinou? Não, Salomão mostrou os caminhos. Mas, o que o filho deixou de fazer? A Bíblia diz que todos os reis que foram maus, eles não foram maus porque os pais não ensinaram, mas porque eles deixaram de ouvir a Deus. Então, quando você deixa de ouvir a Deus, você não está sendo sábio. Você não está tendo temor a Deus. Então, quando você teme a Deus e você procura ouvir e andar naquilo que Deus está dizendo para você, querido, vai ser batata. Você nunca vai errar. Todas as coisas vão acontecer no tempo certo, como Deus está dizendo. Você não vai conseguir cruzar os braços e dizer: eu estou esperando Deus fazer algo na minha vida. Não, você vai se impulsionar, você vai acreditar, você vai andar, você vai viver e experimentar tudo aquilo que Deus tem para você. Amém? Salmo 90, verso 12, Moisés escreve esse salmo e ele faz uma oração a Deus dizendo assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance a sabedoria. Então, se você pedir para Deus ensinar a você a olhar para os tempos, e a sua oração, ela levanta aos céus dizendo: Senhor, eu preciso discernir os tempos, eu preciso que o Senhor me dê essa sabedoria, esse discernimento. Com certeza Deus vai colocar essa sabedoria dentro do teu coração. Sabe, muitas coisas não acontecem na nossa vida porque nós não pedimos. Deus quer nos ensinar a pedir, a remir os tempos. Nós como igreja precisamos andar nas promessas que Deus colocou aqui, e não transferir para Deus toda a culpa porque não vivemos nada disso. Sabe, Deus não é um Deus utópico, não é um Deus de um conto de fadas, que te promete coisas para iludir teu coração, para você ter uma emoção e se entregar por uma emoção. Ao contrário, Ele é fiel naquilo que Ele promete, e Ele não se arrepende daquilo que Ele dá para nós. Amém? Eu lembro que até meus 25 anos, eu não sabia nada disso, e de verdade, não vivi nada do tempo de Deus até essa idade. Porém, após eu conhecer Jesus, isso já fazem 19 anos,
minha vida mudou. As coisas acontecem no tempo. O temor, no começo não foi fácil, foi difícil. E até hoje tem muita coisa que é difícil, porque tem novos tempos para ser realizados, novas promessas para ser cumpridas. Porém, uma coisa eu tenho convicção, eu tenho paz. Eu sei que eu estou no tempo de Deus. Por que eu sei? Porque eu tenho temor a Ele. Então, tanto para você viver nos momentos difíceis, como para viver os melhores momentos que Deus tem para a tua vida, você precisa entender que hoje, agora, o now, você precisa estar vivendo o tempo de Deus. Então, o que está acontecendo na tua vida, que tempo você está vivendo, é importantíssimo você ter discernimento disso. É claro que existe um tempo curto, médio e longo prazo para as promessas de Deus. E nós temos que saber discernir. Por exemplo, você tem a sua semana já, o que você vai fazer nessa semana? Você já tem programado, você já tem um planejamento. Tá, vamos pensar então daqui um ano. Você tem um planejamento do que você quer ser daqui a um ano? Daqui 5 anos. Quem vai ser você? O que Deus tem para você daqui 5 anos? Não escuta ela. O que Deus tem para você daqui 10 anos? Hã? Será que é a mesma vida, é a mesma história, é as mesmas coisas? De verdade, querido, a palavra de Deus diz que a gente cresce de glória em glória. O reino, a vida com Deus é progressiva. Você vai ser próspero. Ser próspero, querido, não é você ser a mesma coisa daqui 10 anos. Ser próspero é você estar numa posição bem maior do que daqui 10 anos. Agora, a sua vida tem vivido em prosperidade? Nos últimos 2 anos? Nos últimos 1 ano que você viveu com Deus, o que mudou? O que cresceu? O que acrescentou na tua vida? Nós precisamos planejar. Nós precisamos entender o tempo. Então, Deus quer que daqui 5 anos você seja um empresário, tudo bem. Então, o que você precisa fazer hoje para daqui 5 anos você ser um empresário? Não espere chegar lá e falar, Deus, chegou a promessa, 5 anos, e aí? Pessoas têm transferido isso para Deus, e não é legal, sua vida não vai mudar nunca. Deus prometeu a tua família salva? Hã? Aí o que você faz? Você grita, você briga, você mente, você faz tudo lá dentro da sua casa. Sabe quando a sua família vai ser salva? Nunca, porque você está perdendo o time de Deus. Então existem alguns inimigos que roubam o nosso tempo. Existem algumas coisas que fazem com que a gente perca esse time. E o que é? Distração. Quantas distrações na sua vida hoje você tem vivido? Quais são as distrações que tiram você do tempo de Deus? Sabe, distração é perder tempo com coisas que não te acrescentam nada, que não edificam a tua vida. Sabe, quantas horas você fica diante de uma rede social e quantas horas você dá de atenção para um filho? Quantas horas você fica no dia de uma rede social e quantas horas você dá atenção para a tua vida profissional? Quantas horas você dá de atenção para coisas supérfluas, desejos da sua vontade? Quantas horas você dá para o teu marido ou para a tua esposa? Sabe, quantas horas você tem gastado com coisas nessa terra? E quantas horas você gasta diante de Deus, da presença dEle? Você percebe que as distrações roubam o nosso tempo? Sim ou não? Uma outra coisa que rouba o nosso tempo é a incredulidade, querido. Porque você duvida e não tem convicção que Deus vai fazer as coisas, você deixa de viver aquilo, você deixa de se posicionar. Faz sentido? A impaciência, né? Quem aqui é impaciente? Por favor, levante a mão, se manifeste aí. Só eles? Tá. Deixa eu te falar então. Sabe por que demora o ônibus seu para chegar? Para tratar a tua impaciência. Sabe por que quando você sai para trabalhar, parece que tudo fica mais devagar, você está atrasado? Para tratar a tua impaciência.
Posso ouvir um amém? E aí o que você faz? De vez você entender que Deus está tratando você, você vive reclamando. Por que Deus? Por que Deus isso? Por que Deus aquilo? A palavra de Deus diz assim, tudo dá glória, não é verdade? Então, Senhor, obrigado por isso. Obrigado por isso. Sabe, quantas pessoas, ou quantas reclamações você tem das pessoas porque elas não fazem as coisas do seu jeito, ou da tua maneira? Ah, pastor, quero ver você sair dessa. O que isso tem a ver na minha vida? Eu estou reclamando porque está errado mesmo. Então faça com amor e carinho, mostra o exemplo. Aquilo que te incomoda, na verdade, não tem nada a ver com a pessoa que está te incomodando. Deus só está te tratando. Mostre com carinho, mostre a diferença. Seja líder. Seja um agente transformador. Mas não igual às pessoas, diferente. Outra coisa que nos rouba o tempo, como eu já disse aqui, é transferir a responsabilidade para Deus ou para as outras pessoas. Sabe por que não aconteceu na minha vida? Porque meu marido não faz, meu marido não ora. Sabe por que eu estou solteira, eu estou separada e a minha vida está uma desgraça? Porque o meu marido me traiu. A gente sempre transfere as coisas ruins para as pessoas, mas nunca admitimos, cara, eu fui também nojento. Eu também sou aquela que vive jogando na cara assim, tá vendo? A culpa é tua, sempre acusando. Tá transferindo, cara. Se você começar a entender teu chamado, teu propósito e o tempo de Deus na tua vida, você vai parar de transferir, você vai começar a admitir e trazer responsabilidades para você. Posso ouvir um amém? Sabe, essa coisa que você fica falando, eu não consigo. Eu não consigo orar, eu não consigo jejuar, eu não consigo ser paciente, eu não consigo ficar quieta. Você só está sendo o que a tua boca está dizendo. Agora começa a declarar o contrário. Eu consigo, eu posso, porque a Bíblia diz, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu posso ser paciente. Para de falar, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, simplesmente para atribuir as suas vontades e desejos. Deus está te chamando para você orar. E aí você fala assim, mas eu quero assistir um filme. Aí você fala para Deus, não, Deus, sabe de uma coisa, a tua palavra diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então em ti eu vou assistir um filme agora. Cara, existe um tempo de assistir um filme e um tempo de orar. O problema é que a gente está perdendo todos os times do que Deus está falando para nós. E é um chacoalhar na igreja. É uma forma de você parar de falar assim, a culpa não é do outro, é minha. Se eu fosse depender de pessoas para me motivar a estar na igreja, a própria igreja já me tirou da igreja. Se eu fosse depender de pessoas que me amam para aprovar o que eu faço e aquilo que eu creio, de verdade, as próprias pessoas já tinham me tirado daquilo que eu amo e que eu creio, que é estar aqui neste lugar. Porque Deus tem um tempo para a minha vida, um tempo na minha história, no meu propósito. E as pessoas não vão entender isso. Até mesmo a tua identidade, querido. Quem você é. Se você entende no tempo de Deus quem você é e que você, não importa o que está acontecendo, você sabe que você é em Deus, não é mais o que as pessoas pensam de você. Faz sentido? Outra coisa que atrapalha e rouba o nosso tempo é o autoconforto e o comodismo. De verdade, assumir tempo para as coisas requer responsabilidade. Eu li uma frase esses dias no Insta que dizia, homens não querem mais se casar. E eu falei, isso aqui é estranho. Por quê? E na verdade não é que eles não queriam, mas é porque a responsabilidade de dividir favores, fazeres, a vida em duas pessoas, ter que cuidar, ter que ter mais responsabilidade, as pessoas não querem mais isso. Eu falei, cara, isso aqui está totalmente errado. Então por que ele não quer? Porque ele tem uma vida está acomodado, está confortado. Ele não quer sair da casa da mãe e do pai. Para os solteiros aí, você precisa casar, cara. Amém?
Tem gente que está na igreja e fala assim, pastor, eu não marquei o casamento ainda. Por que você não marcou o casamento? Você vai marcar o casamento quando, irmão? Se Deus quiser, Deus sabe. Quando você vai entrar na faculdade? Deus sabe. Se você não for lá na faculdade e não fazer a inscrição, querido, você nunca vai viver o que Deus tem para você, mano. Quando você vai pagar suas dívidas? Safado. Quando Deus quiser. A palavra dele diz que ele suprirá todas as nossas necessidades. Pagar a dívida é uma necessidade? Não é não. Porque se você tem dívida, você não tem ela como necessidade. Você não está nem aí, você é sem vergonha. Você se acostumou com isso. Você está acomodado com isso. Isso não dói no teu coração. Acomodar-se é não permitir com que aquilo que eu preciso ser, que eu faça algo para aquilo. Então eu fico acomodado, eu rejeito me incomodar com aquilo, eu rejeito. Deus está falando para mim se transformar, para eu buscar alguma coisa, não é tempo, eu procrastino, amanhã eu faço, outro dia, e isso não é ter no coração a intenção de pagar uma dívida. Quem tem intenção de pagar a dívida, sabe o que eu quero que você faça? Ligue para a pessoa que você deve e fale, não tenho condições, não tenho nenhum real, mas o que você pode fazer para me abençoar? Talvez a pessoa fale assim, eu vou cancelar sua dívida hoje, em nome de Jesus, mas você fez algo. Agora quando o telefone toca, o que você faz? Toda vez que o meu toca, quando eu estou com dívida, eu olho para ele, a Natasha fala assim, é cobrança. Eu falo assim, não é cobrança, é a oportunidade que eu tenho agora para receber meu milagre. Vamos atender. Oi. Fulano tal. Eu não tenho. Agora não. Papai ainda não mandou. Ei, discernir o tempo é encarar as suas lutas. Discernir o tempo é não fugir da realidade. Amém? Deus sabe ou não? Então quantos vão marcar casamento hoje? Sabe, Hebreus capítulo 11, verso 1, fala sobre o que é a fé. Põe para mim aí, por favor. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ok? Se eu falei aqui quantos vão pagar dívida, ou quantos vai fazer alguma coisa, ou vai viver. O tempo de Deus, querido, se você não viver por fé, você nunca vai andar no tempo de Deus, amém? Primeiro você precisa ter temor a Deus e sabedoria que Ele está no controle de todas as coisas. Sem fé você não vai ter isso, você não vai acessar isso. Porém, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Então Deus falou que você vai casar, o que você deve fazer? Se você é o homem da situação, vamos supor que você é o homem que está aqui, você vai casar. Qual é a sua ação? Que pisar no pé dela? Você nem sabe quem é? Um homem para casar, ele tem que ser o quê? Protetor, ter condições de cuidar da família. Então começa, cara, você vai casar e não está nem trabalhando. Então vai trabalhar. Vai administrar a sua vida, porque você vai ter uma casa, uma família para administrar. Começa. Deus, estou fazendo aqui, pai. Estou administrando hoje como se fosse casado. A fé é a certeza daquilo que eu não vejo, mas creio. Então, se eu creio que eu vou ser, eu ando como? Mas quando? É aí o erro. Todo mundo espera acontecer para viver. Você só espera que o milagre aconteça para você falar assim, vivi o milagre. Querido, só de você estar aqui hoje, você já está recebendo um milagre. E numa versão americana, nas versões americanas, o texto Hebreus 11, ele não fala que ora a fé é o firme fundamento, ele fala assim, agora, now, é momento de você viver em fé.
Então você fala que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas cremos, temos esperança. Porém você espera ela acontecer para crer. Então ele falando, acredite agora, creia agora, que no tempo de Deus todas as coisas vão acontecer, porém eu ando conforme isso. Então, querido, por exemplo, ministerialmente, como um homem e uma mulher de Deus, quem você tem sido lá fora? Ou você está esperando ainda Deus te transformar? Deus já fez a obra completa em nós, Deus já realizou todas as coisas. Now, agora, gaste tempo no seu propósito. Now faith. Não vou ler o resto não. Mas é now, é agora. Ele não começa, se você quer ter fé, espere amanhã, espere outro dia. Agora, ande em fé. Este é o tempo. Esse é o momento. Porque se você não entender isso, você nunca vai acessar, você nunca vai viver, nunca vai experimentar o tempo das coisas de Deus. Você vai viver as migalhas. Você vai ver de algumas coisas que caem da mesa. Ei, a Bíblia chama a gente para ser luz, amém? A luz, ela não só sofre um aquecimento para ela poder brilhar, mas ela também é vista pelo seu brilho, ela é também vista como cara, é algo diferente, é bonito. As pessoas têm que olhar para a tua vida, não só o teu esforço, não só as tuas lutas, mas também elas têm que ver os resultados disso. E isso é discernir os tempos de Deus. Amém? Então, nós precisamos gastar o tempo no propósito certo. Filipenses 4, verso 8, ele nos dá uma direção de como você começar a viver e se comportar. Ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que foi verdadeiro, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa forma, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então, andar no propósito, discernir o tempo certo, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu não posso deixar minha mente vagar em coisas inúteis. Então o texto está dizendo assim, olha, você vai embora, e você vai chegar na sua casa, e você vai olhar as situações, e tipo assim, nossa Deus, já era para eu estar vivendo isso, estar vivendo aquilo, ou o tempo das coisas, as promessas, que legal, hoje eu aprendi. E aí de repente você olha para a tua geladeira, e você fala, não tem nada dentro da minha casa. Talvez você olhe para o espelho e você vê a espinha no teu nariz, e você fala, como eu sou feia. Você começa a determinar aí, o que tem saído da tua boca? O meu casamento, de novo, uma briga aqui. Parece que nós estávamos na igreja, nós estávamos no céu e de repente entramos no inferno. Quantos já se sentiram assim? E aí você começa a declarar isso. Você começa a assumir isso, a tomar como posse, começa a murmurar, você começa a reclamar. Qual é os pensamentos que estão na tua cabeça? O que de fato você pensa amanhã? Como é seu dia a dia? Sabe, aqui está dizendo, determinando para você já começar a discernir o tempo. Então se tem alguma coisa para você pensar, que ele pense em coisas boas. Pense em coisas puras, em coisas agradáveis. Mas pastor, a minha mente é um poço de sujeira. Querido, porque você alimenta ela todos os dias com isso. Você pode dizer para ela, ei, parei com isso, eu não sou mais isso. O tempo agora é de pensar coisas boas. E cara, se você não tem nada para pensar que é bom na tua vida, você precisa conhecer outras pessoas, outras famílias e saber quantas lutas e quantas dores existem aí fora. Eu, de verdade, aparentemente, você tem vivido uma vida maravilhosa perto de muitas pessoas que não têm vivido nada de bom do que você está vivendo. Vai lá no 21, vai na Cracolândia, e aquelas pessoas vão ser mais felizes que você. Suja, nojentas, não se importando com a vida, não acrescentando nada na vida, mas vocês vão ver, pelo menos eles estão fazendo o que eles gostam. Presos, eu não estou dizendo que está certo. Você tem tudo para dar certo, você tem tudo para ser feliz,
e está reclamando de tudo na tua vida. Você reclama do teu marido, você reclama do dinheiro que você ganha, você reclama da igreja que você tem, você reclama do dia que está frio, do dia... Ei, que tipo de pensamento está aí? O Senhor está dizendo, se tem alguma coisa para pensar, então vamos pensar em coisas boas. Amém? Outra coisa, Hebreus capítulo 10, então ele está falando assim, coloque o foco no eterno, não gaste tempo com prazeres mundanos, né? Gaste tempo em conhecer a Deus através da sua palavra, da oração, da adoração. Hebreus 10, 23 diz assim, apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideramos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros ainda mais, quando vocês veem que se aproximem o dia. Sabe de uma coisa, querido? Gaste tempo construindo o reino de Deus. Isso aqui é legal. Não é só você estar aqui, mas estar aqui também é construir o reino. Mas é você lá na tua casa entender que você é um propulsor desse reino. Você é uma pessoa que vai precisar manifestar isso, como a pastora falou, na escola, no teu trabalho. Ei, lá você é um pastor, lá você é um evangelista, lá você é um profeta, lá você é alguém que tem algo para dar para essas pessoas. E o Senhor está falando, olha, de si nos tempos, comece a fazer coisas boas. É como um fluir. Naturalmente, no tempo certo, todas as coisas vão estar acontecendo, porque você está andando no tempo de Deus. Agora, quando você deixa de ser isso, de fazer isso, querido, você deixa de viver o tempo de Deus. Porque você vai perder tempo com coisas que estão tirando você do tempo de Deus. Isaías 40, 31 diz assim, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Em outras palavras, aqueles que discernem os tempos de Deus, sabe? Aqueles que estão com o coração andando no tempo, eles serão renovados todos os dias. Ou seja, o cansaço não é mais um motivo da tua vida. Você não tem mais uma palavra tipo assim, eu estou cansado de só eu fazer o bem, eu estou cansado de só eu ser um exemplo, eu estou cansado de só eu perdoar, eu estou cansado que só eu tenho que mudar. Sabe o que está apontando aqui, querido? Que você não espera no Senhor e as suas forças não estão sendo renovadas. Está cansado de esperar a promoção, está cansado de falar que o milagre vai chegar e o milagre não vem, sabe? Aqueles que esperam, eles voam como águia, acima das tempestades. Elas existem, eu não nego elas, mas eu sei que eu vou por cima. Eu ando, eu me esforço, eu corro e eu não me canso. 19 anos atrás, eu escolhi Jesus. 19 anos atrás, todos os dias, as minhas forças têm sido renovadas. Resultados estão aqui. Lá no começo eu não tinha nada provável, mas eu tinha uma palavra. Ele faria. E hoje eu posso ver a contemplação disso. E hoje eu tenho outras palavras, existem mais coisas para acontecer. Sabe, você tem que entender isso. Você precisa viver essas promessas. Deus é aquele que renova as nossas forças. Deus é aquele que pega aqueles que andam e fazem com que eles não se cansem. Deus é aquele que te torna como uma águia, que faz você viver acima das tempestades. Não é que a águia ela não tem medo da tempestade, ela entra nela e sai tranquilamente dela. Porque ela sabe de onde vem a força dela. Você precisa voar. E hoje é um tempo de você decidir, tempo de decisão. Tempo de você começar a olhar para a tua vida e falar, peraí, ainda tenho o controle das coisas nas minhas mãos e eu quero entregar a Ti, Jesus. Ainda tenho me preocupado com tudo e com todos, e eu tenho que descansar, eu tenho que aprender a descansar. É tempo que eu quero entregar essa preocupação, essa ansiedade para o Senhor. O que te perturba, querido? O que hoje te faz chorar? O que hoje te faz se entristecer? Deus está falando, tira o foco disso.
Comece a olhar outros valores, comece a enxergar outras coisas, o que você pode ser melhor, o que está nas tuas mãos e você não está fazendo. O que Deus colocou para você fazer, sabe? Você tem tantas oportunidades, tantas saídas, tantas coisas que você pode se mover, de vez em ficar preso ao que não está acontecendo. Satanás, ele quer chamar a tua atenção para aquilo que está dando errado na tua vida. E isso é uma prisão, você foi liberto por Jesus. E Jesus disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Os caras foram chamados pelo seu propósito e nós fomos chamados. Se você está aqui, é porque você está ouvindo a sua voz, está ouvindo o teu nome. Ei, fulano de tal, você está chamado nessa noite para viver o que Deus prometeu para você. Fique de pé, meu amado. Então é um tempo de reconhecer. Eu queria que você fechasse seus olhos. E agora esquecesse do teu marido, dos teus filhos. E olhe para dentro de você. Existem promessas de Deus na sua vida, sim ou não? Talvez você não tenha o nome delas explícito. Talvez você até deixou de acreditar que iria acontecer. Mas eu quero que você traga ao teu coração de novo promessas, coisas que Deus já determinou, já anunciou que vai fazer na sua vida. O tempo dele. Muitos aqui podem estar olhando para isso e falar: eu perdi o tempo, eu deixei de lado, eu esqueci, eu abandonei, eu afoguei porque isso me machuca. Mas o Senhor quer restaurar, Ele está te dando uma oportunidade nessa noite de falar: vamos começar de novo. Não é tarde, nunca é tarde, mas há um posicionamento em teu coração. Você precisa primeiro reconhecer, é um tempo de reconhecer: Senhor, eu realmente perdi tempo com coisas que não têm valor. Na verdade, eu perdi muito tempo me esforçando em querer mudar as pessoas. Deus está falando isso no meu coração aqui. Eu sempre quis mudar as pessoas e nunca percebi o quanto eu precisava ser mudado. Se é você, reconhece isso para Ele. Fala: eu sou esse, Pai. Sabe, é importante isso. É importante você olhar para você. É importante você dizer: Senhor, é um tempo de arrependimento agora. Eu preciso me arrepender disso. Mesmo que foi a milésima vez que você está pedindo perdão da mesma situação. Não para. Porque no tempo dele esse perdão virá, esse arrependimento virá e você não vai mais viver dessa forma. É now, é hoje, é agora. É um tempo de entrega agora, esse exato momento. É um tempo de você se lançar aos pés de Jesus. Essa é a sua oportunidade. Este é um tempo. O Senhor está abrindo os céus, Ele está abrindo o teu coração e o teu entendimento. Você está entendendo isso, você está compreendendo isso, está tendo revelação disso. O Senhor diz no meu coração: é um tempo da escuridão vir a luz. Ou seja, existem muitos jovens aqui com coisas ocultas, escondendo dos seus pais porque tem vergonha daquilo que faz. E Ele está falando: traga a luz, traga seus pais. Mas pastor, eu vou receber uma bronca. Então é um tempo de você receber uma bronca. Aceite a bronca porque ela te muda. Não só os jovens, também os casais, os homens, as mulheres desse lugar.
Por que eu assumo isso, pastor? Porque você não é mais isso, querido. Simplesmente. Sofra por uma causa que não é tua, mas não sofra condenado por uma razão que você precisa ser condenado. Jesus, ele levou todos os nossos pecados, todas as nossas dores, e não há mais pecado em nós, mas desde quando nós lançamos a verdade e andamos nessa verdade. Eu creio nisso, Jesus, por isso essa é a minha vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que nesse momento a oportunidade, o ciclo volte ao seu tempo. Que cada um possa agora, Pai, discernir esses tempos, ter temor a Ti, a sabedoria que vem do alto e que já está em nós, que é Teu Espírito, possa produzir agora discernimento de tempos e daquilo que devemos fazer e andar, em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, aplauda Jesus aí, dá um brado. Nós te amamos, Jesus. Não perca tempo, é o nome dessa mensagem. Não perca tempo. Viva o tempo de Deus, querido. Ele é perfeito, amém? Ele é perfeito. Se ainda não está acontecendo, continua dando glória, continua se capacitando para você experimentar, porque Ele chega na hora certa. Deus nunca chega atrasado. Pai, obrigado por isso, obrigado pela sua verdade. Leva teu povo para casa em segurança, guarda-os debaixo das suas asas, no poder do teu amor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do divino Espírito Santo de Deus seja hoje conosco e para todos sempre. Todos digam: vai na paz, amado. Deus abençoe.